Que Deus nos abençoe, sobretudo abrindo a nossa mente, o nosso entendimento. Durante 2 semanas, nós falamos, baseado na Bíblia, da importância da paciência. Nós vamos iniciar hoje e vamos falar sobre algumas características do verdadeiro cristão. Do verdadeiro cristão, lá Edmundo. Então seria muito importante que você pudesse ver os vídeos, porque vai te ajudar bastante. Aí você vai ter uma noção que a igreja atual, a igreja moderna, ela está podre. E eu vou mostrar para você por quê. No livro de Mateus 21, também está no livro de Marcos, de Lucas, fala sobre a purificação do templo. Diz o seguinte: tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, transformais em covil de salteadores. Uma das características do autêntico cristão é ele defender o reino de Deus. Defender aquilo que é certo, aquilo que é verdadeiro, custe quem custar, ou a quem custar. Doa a quem doer. Isso é uma característica. Eu vou provar para vocês durante vários vídeos. Jesus, ele poderia fazer vista grossa. Jesus poderia não entrar em conflito com os fariseus, com os sacerdotes da época, sim ou não? Jesus podia mandar um discípulo. Jesus poderia muito bem não fazer nada. Mas foi Jesus quem entrou no templo. Não mandou ninguém, não. Foi ele quem entrou, foi ele quem expulsou. Imagine o escândalo que Jesus causou. Imagine, você deve até imaginar aquelas vovozinhas dizendo: ai, Jesus fazendo isso, o Filho de Deus brigando, discutindo, expulsando. Sim ou não? Você pode imaginar a situação. Mas Jesus não estava preocupado com as vovozinhas. Jesus estava preocupado com o reino de Deus. E isso a gente não vê mais. O pastor hoje, o moderninho, ele não fala a verdade para as pessoas, ele não defende o reino de Deus, porque ele está preocupado com as vovozinhas. O que as vovozinhas vão falar? O que a imprensa vai falar? Então a gente vê um evangelho podre, um evangelho sem milagres, um evangelho sem conversão. A gente vê um evangelho na base do circo, do teatro, da Disneylândia, da mágica. Se você é um cristão, você tem que carregar no seu sangue o defender o reino de Deus. Ah, minha mulher não vai gostar, o meu pai não vai gostar, o meu filho não vai gostar, o fulano vai gostar. Problema deles. Você serve a quem? Porque ser cristão é servir a Cristo. Não é frequentar uma igreja. O que adianta você frequentar uma igreja se você sabe que tem coisas erradas e você simplesmente faz vista grossa? Porque na sua cabeça colocaram, o diabo colocou na sua cabeça a obra do Espírito Santo. O pastor vai prestar conta com Deus. Colocaram isso na sua cabeça. Veja, Jesus não teve medo de ninguém.
Jesus não estava preocupado com o que as pessoas iam dizer, o que elas iam achar. Não é o que a gente vê hoje. Se as pessoas hoje, ao verem esses pastores moderninhos, calcinha apertada, se as pessoas não dessem dízimo, não dessem oferta, eles teriam que mudar a conduta deles. Senão, eles morreriam de fome. Mas, infelizmente, os burros, os estúpidos, sustentam essa gente. Então, eles continuam enganando as pessoas. Jesus disse, olha, quando Jesus entrou no templo, tinha os que vendiam, os que compravam. Olá, Vanderlei. Quer dizer, a mesma história se repete. Você vai na igreja, o pastor está vendendo milagre, vendendo bênçãos, e tem pessoas comprando através da oferta. A história é a mesma. Aí você segue lá, porque alguém induziu na sua cabeça que é a obra do Espírito Santo. Ué, então Jesus foi burro? Jesus foi estúpido em entrar no templo e expulsar os cambistas? Por que Jesus não disse, não, a obra do Espírito Santo, se ele era o próprio Deus, o Filho de Deus? Ou então por que ele não mandou os discípulos fazerem isso? Por que ele não mandou o povo que seguia ele? Por que ele não orou? Por que ele não jejuou? Veja o quanto você é estúpido em acreditar nessas mentiras. Eu vou mostrar para você na Bíblia, gente da Bíblia que defenderam o reino de Deus e não defenderam a si próprio. O seu problema é que você defende o seu pastor, o seu bispo, o seu apóstolo, você defende a igreja, você defende o seu time de futebol, o seu político, você defende até o seu cachorro. Mas o reino de Deus você não defende, porque você é cúmplice da safadeza de alguns pastores, não todos. Você é cúmplice quando você dá o seu dízimo, quando você dá a sua oferta e quando você frequenta. Então eles estão aí enganando as pessoas. E aí, a obra do Espírito Santo. Hoje eu conversava com um rapaz e já há alguns anos ele me procurou, ele mora no Rio de Janeiro, ele disse, bispo, eu vou aí em São Paulo falar com o senhor. Eu falei, tá bom, veio aqui. Aí a gente almoçou, ele me fez várias perguntas, eu falei, é isso, mas nunca mandei ele sair da igreja. Agora, hoje ele me ligou dizendo, bispo, eu saí da igreja. Eu saí da igreja por causa disso. Eu falei, eu te avisei. Eu nunca te escondi nada. Mas sabe qual foi a conversa dele? Porque se eu sair, o meu pai, a minha mãe também é da igreja, e eu não quero deixar eles mal. Quer dizer, você fica no lugar que você sabe que você está sendo enganado por causa do seu pai, da sua mãe, do seu cachorro, do seu papagaio. Que classe de cristão é você? Está aqui na Bíblia, eu estou mostrando para você. Jesus não se preocupou com ninguém. Verdade, meu amigo, é verdade. Mas o meu patrão não vai gostar, o meu empregado não vai gostar, o meu marido não vai gostar, o meu filho... Não importa. Verdade é verdade. Mentira é mentira e está acabado. Mas quando você pensa nos outros, quando você pensa, o que o fulano vai falar, o que o fulano vai achar, eu só pergunto, é o fulano que paga o seu aluguel? É o fulano que paga a sua conta de luz, o seu IPVA? Os seus compromissos? Não, é você quem paga. Então por que você tem que ficar dando satisfação às pessoas? Ser cristão não é frequentar a igreja, não. Não é ser dizimista, ofertante, porque isso o diabo faz melhor do que a gente. Ser cristão é você viver, está aqui, ó. Você pauta a sua vida no que está escrito aqui, e não no que diz a sociedade, não no que diz a sua família. Você não vai deixar de amar o seu pai, a sua mãe, o seu filho, você não vai deixar de amar ninguém. Mas espera aí, cada macaco no seu galho. Eu me converti, eu assumi um compromisso, não com a igreja, não com o pastor, mas infelizmente as pessoas têm compromisso com o pastor.
compromisso com a igreja, e não com a Bíblia, e não com o reino de Deus. Eu vou mostrar para vocês durante a semana várias mensagens de homens, de mulheres que defenderam o reino de Deus e não defenderam nem a sua família, nem a si próprio, e Deus os honrou. Sabe qual é o seu problema? Não é falta de fé. O seu problema é que você é um cristão de Araque, meia boca, para dizer o vocabulário, o português claro. Você é um cristão meia boca. Na igreja você canta, meu querido, na igreja você é uma pessoa. Mas você saiu da igreja, você é fofoqueiro, mentiroso, mau caráter, você não paga ninguém, mas na igreja você é um santo. Aí você fica orando, fazendo vigília da virada, e fazendo campanha, se vestindo de judeu, e faz isso, faz aquilo outro. O que adianta? O que resolve a sua vida? Eu sempre fui uma pessoa de orar pouco. Pouco significa o meu tempo de oração. Sempre fui. Porque Deus não é surdo, tampouco cego. E foi ele quem disse, não é pelo muito falar que vocês serão atendidos. Então, eu sempre orei pouco. Pouco significa tempo. Elias orou 30 segundos. Mas na igreja moderna, ensino você a ficar a noite toda orando, orando de manhã, de tarde, de noite. Até parece que vai mudar alguma coisa. Mas o mais importante, você não faz, que é defender a verdade. Porque você diz, a obra do Espírito Santo está na mão de Deus. Quantas vezes as pessoas falam isso? Olá, Kelly. Um abraço no bonitão do André. Veja, o seu problema não é falta de fé. É que quando Deus te coloca diante de uma situação para você defendê-lo, você faz vista grossa. Você diz, não quero problema. Eu não quero problema com fulano, com ciclano. O pastor vai prestar conta a Deus. A obra do Espírito Santo está na mão de Deus. Essa é a sua desculpa. Desculpa de cristão meia boca, para mim não dizer o que eu gostaria de dizer. Aí você fica na igreja 20 anos, 10 anos, você ora, não acontece nada na sua vida. E busca pastor para lá, busca pastor para cá, e o bispo, o apóstolo, e faz... Não acontece nada na sua vida. Por quê? Porque você não defende a verdade. Esses safados estão aí porque tem alguém que sustenta. Tem alguém que frequenta a igreja deles. Lembra como eu falei semana passada? O que mais você vê hoje em dia são reuniões proféticas. Ah, vai vir o profeta tal, o profeta, reunião dos profetas, reunião profética. Hoje eu tenho uma mensagem profética. Tudo safado. Porque eles não combatem a idolatria, não combatem o pecado, não combatem a mentira. Como é que pode ser profeta se você não combate o que os profetas do passado combatiam? Que tipo de profeta é esse? É malandragem. Malandragem. Aí chega lá, reunião profética, só para cantar. E apaga a luz, a igreja toda preta, e fica cantando para lá, e se abraça para cá, e se beija, um desfile de moda. E aqueles pastorzinhos, os profetas, tudo de calcinha apertada, pescando siri. Mas é profeta, e você burro, porque eu não tenho outro nome para chamar você estúpido, você acredita, você vai, sai da sua casa, pega ônibus e gasta dinheiro para chegar lá para cantar. Ué, você quer cantar? Bota o disco do Julio Iglesias, do Roberto Carlos, do Juan Gabriel, do Luiz Miguel, do Rick Martin. Você quer cantar? Então bota o disco dessa gente. Veja. Profeta é quem defende o reino de Deus. Profeta é quem dá vida pelo reino de Deus. E não quem fica falando baboseira ou cantando dentro da igreja, não. Por isso, Deus não escuta
Por isso não existe mais milagres. É muita gritaria, muita palhaçada. É muito disfarce, se veste de judeu para poder emocionar, convencer as pessoas. O rei Acabe se disfarçou e morreu. Cristão, ele não tem duas caras. Cristão, ele defende o que é certo. Desde quando eu comecei a pregar que eu pago um alto preço, porque eu sou desse jeito. Desde que eu comecei a pregar. Minha primeira reunião na igreja, quando eu assumi a primeira igreja, eu disse, domingo que vem vou fazer Santa Ceia. Quem chegar 5 minutos atrasado, não entra porque eu fecho a porta. Minha primeira reunião, metade da igreja ficou lá de fora. E você acha que eu fiquei preocupado? Minha primeira igreja. Eu sempre tive um compromisso com a verdade. Eu sempre procurei defender a verdade. Quando eu estava diante do juiz, no episódio da Santa, muita gente na sala, o advogado, o juiz, e aí eu fui condenado 2 anos e 2 meses. E ele me perguntou, você quer falar alguma coisa? Eu falei, eu quero. Claro que eu quero. Eu falei, olha, o que aconteceu está na Bíblia. Os idólatras vão para o inferno. Foi isso que eu falei diante do juiz. E fui condenado. Veja, você tem que pagar um preço por ser cristão. Se você não paga, você não é cristão, você é meia boca. Jesus pagou o preço, os discípulos pagaram, os profetas pagaram, mas hoje os pastorzinhos querem viver a vida boa, ostentando, calcinha apertadinha, a mulher com 10 quilos de maquiagem na cara. Esse é o cristianismo de hoje. Esse é o cristianismo de hoje. Ninguém é perseguido, você já reparou? Ninguém é perseguido. E quando você fala do pastor, vou botar os meus advogados. Você vai ver comigo na justiça. Esse é o pastor de hoje. E às vezes você se intitula profeta. Alguém pode me dizer a hora aí, por favor? Se intitula profeta. Reunião profética. Não vá. Você vai perder seu tempo. Não vá. Quando convidarem você, quando botarem assim, reunião profética, venha, venha. Não vá, você vai perder o seu tempo. Vai assistir um filme com a sua mulher, com o seu filho, vai dormir, vai fazer qualquer coisa. Mas não vá nessas igrejas, porque você vai perder o seu tempo. Porque de profeta eles não têm nada. Porque os profetas da Bíblia, eles eram contra a idolatria, eles eram contra os reis, eles eram contra os sacerdotes. Os profetas da Bíblia, eles viveram nas cavernas, eles viveram escondidos, eles viveram perseguidos. Os profetas de hoje não, estão vivendo na praia, no restaurante, e olha eu aqui, e postando, olha eu aqui, a mulher do pastor, olha eu aqui. Esses são os profetas de hoje. Esses são os profetas de hoje. Mas você é tão burro que você gosta. Por que Jesus não mandou alguém entrar no templo? Por que Jesus não mandou os seus discípulos? Por que Jesus não orou para que descesse um anjo? Será que você nunca fez essa pergunta? Não, eu quero saber o tempo que eu estou falando, por favor. Se alguém pode me dizer aí, que está desde o início. Por que Jesus não mandou alguém? Foi ele, Jesus próprio. Foi ele que entrou no templo e saiu expulsando todo mundo. Ele disse, a minha casa, a casa do meu pai, é casa de oração. Não é um prostíbulo, não. Não é um comércio, uma feira, não. Assim foi.
Hoje em dia, não. Hoje em dia, os pastores não estão nem aí para o reino de Deus. Eles querem as bênçãos do reino de Deus, mas não querem defender o reino de Deus. Por isso que não acontece nada. Por isso que não acontece milagre, não acontece nada. Eu só gostaria de saber o tempo que eu estou falando. Não tem mais do que isso, Kelly. Você entrou tarde. Obrigado. O tempo que eu comecei a falar. Não marquei aqui, mas eu acho que deve ter 20 minutos. Se alguém puder me ajudar, eu agradeço. Eu já vou terminar. Como é que você pode querer as bênçãos do reino se você não defende o reino? Diz para mim. Me explique isso, por favor. Quero entender. Você quer as bênçãos do reino, né? Porque é isso que a igreja moderna te promete. Venha, 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 venha. E você, idiotamente, você vai. Obrigado, Edmundo. Muito obrigado. É isso mesmo. Quer dizer, você quer as bênçãos do reino, mas você não quer defender o reino. Obrigado, Ricardo. Não, a obra do Espírito Santo está na mão de Deus. O pastor vai prestar conta com Deus. Ah, é? Então Jesus foi burro. Jesus foi o maior burro que eu conheci. Por quê? Porque Jesus que entrou no templo. Foi ele que expulsou os cambistas. É impressionante, né? Quando eu falo que a igreja está podre, você não acredita. Quando eu peço a sua ajuda, você não ajuda. Você ajuda quem te engana. Você ajuda quem te ilude. Você ajuda quem não tem nenhum compromisso com a verdade. Você ajuda. Todo mês você está lá com o seu dízimo, com a sua oferta. Mas você está no seu direito. O dia que você entendeu o que eu estou falando, você deveria ver esse vídeo umas 10 vezes. O dia que você entender que para que você obtenha as bênçãos do reino, você tem que aprender a defender o reino. Você só aprendeu aí na igreja. A dizer, está amarrado, está ligado, vai arrebentar em nome de Jesus, estou na guerra. Se Deus é por mim, quem será contra? Você só aprendeu essas baboseiras. O dia que você aprender que para obter as bênçãos do reino, você tem que defender o reino. Aí vai ser mais fácil. Você vai orar pouco. Você vai orar pouco. E Deus vai te proteger. Não é o que está escrito no Salmo 91, bonitinho? É que você não lê a Bíblia. Ah, Salmo 91. Tem gente até que coloca na porta da casa o Salmo 91. Não acontece nada, o diabo entra de qualquer jeito. O que adianta você colocar o Salmo 91, o Salmo 23? O que adianta você dizer está amarrado, está ligado, se vestir de judeu? Acabe se disfarçou e a flecha pegou nele. Ah, profeta. Reunião profética. Vá. Perca o seu tempo. Vá para cantar. Como é que pode? O profeta de calcinha apertada, aparecendo o saco. Como é que pode? Eu não entendo isso, eu não entendo, sinceramente, eu não entendo, estou ficando careca, estou perdendo tudo que eu tenho, porque eu não consigo acreditar, acho que eu sou de outro mundo, eu acho que eu sou de outro planeta. O profeta, todo arrumadinho. E diz que o fogo vai descer, e começa cantando, apagando a luz. Ué, como é que o fogo pode descer se eu vou para a igreja para cantar? Elias cantou com os profetas de Baal? Será que Elias falou assim, ó, vamos cantar um corinho, hein? Vamos cantar um corinho antes do fogo descer? Será que Elias fez isso? Vamos imaginar, Elias diante dos profetas de Baal, os profetas estavam doidos para degolar, acabar com Elias, e Elias, vamos cantar um corinho, hein? Lá no Monte Carmelo, olha, o nosso Deus é poderoso. Será que Elias fez isso, bonitinho? Hein? Diz pra mim, será que Elias cantou um corinho no Monte Carmelo e o fogo desceu? Não,
Ele orou 30 segundos. Está explicado o que é mais? Está explicado o que é mais? Canta, continua cantando. Continue cantando. Continue assistindo a reunião dos profetas. Continue sustentando esses profetas almofadinhas. Que combina calcinha com sutiã. Se você tirar o terno dele e a camisa dele, você vai ver que ele está combinadinho, calcinha e sutiã. Aí fica aí o vídeo. Veja. Por que a igreja está podre? Não acontece milagre nenhum, só escândalos. Porque você é culpado também. Você sustenta. Às vezes eu ouço alguém falar assim, bispo, olha, eu comecei lá, né? Eu conheci Jesus lá, né? Eu falei, você é igual católico, eu sou católico, nasci católico, vou morrer católico, vou para o inferno católico. Assim de fácil. Fica aí o vídeo. Você gostou? Divulgue. Não gostou? Apague o vídeo. E se Deus tocar no seu coração, nos ajude. Você quiser ajudar com 50, 20, 100, o que você quiser ajudar, mas que Deus toque no seu coração. Você pode me chamar no Message e eu te dou o número do Pix, porque a minha obreira hoje, acho que ela está dormindo, não apareceu para colocar o número da conta. Mas você pode me chamar no Message. Fala, bispo, eu vou lhe ajudar. Hoje uma moça me ligou dizendo, bispo, eu vou lhe ajudar, porque o trabalho que o senhor faz, poucos fazem. Eu vou lhe ajudar para o senhor continuar ajudando as pessoas, pregando a verdade para as pessoas. Eu falei assim, é o meu prazer. Meu maior prazer é ajudar as pessoas. E ela disse, não, eu vou lhe ajudar. Então, se Deus tocar no seu coração, nos ajude. Talvez você não tenha muito. Não deixe de pagar suas contas. Com 50, com 100, o que você quiser. O seu dízimo, o que Deus tocar no seu coração. Você está me entendendo? Ontem, um rapaz, lá na Califórnia, mandou a oferta. Lá na Califórnia. É impressionante, né? Mas pensa nisso. Vai lá no livro de Reis 17 e veja se Elias cantou. Chamou o povo, os profetas de Baal, para um corinho. Vamos cantar um corinho. Aí depois você me diz. Um beijo no coração.